Salve galera da Escola Cívico-Militar, professor Antônio Ferreira de Maneto, pessoal das primeiras séries aí, turmas 1A, 1B, 1C e 1D, e também a galera do canal que assiste aí os vídeos, certo? Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo para vocês de Física. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre óptica, certo? Já vendo aqui a parte que fala sobre refração da luz, certo, moçada? Então, o que vem a ser a refração da luz, certo? Ele fala aqui, né? Como vimos anteriormente, a refração da luz ocorre quando ela passa de um meio para outro. Isso altera a velocidade de propagação da luz e pode também mudar sua trajetória. Esse fenômeno é o princípio de funcionamento das fibras ópticas, né? Olha aqui, fibras ópticas que são muito utilizadas, né? Transmitem informações de alta velocidade na forma de luz, certo? Então as fibras ópticas elas transformam informações em luz e essa velocidade aumenta bastante, por isso que a transmissão dos dados é muito mais rápida, né? São muito usados hoje em dia na internet, principalmente, né? A luz se propaga com velocidade máxima no vácuo, e essa velocidade é de 3 vezes 10 oitavas metros por segundo, ou seja, é muito rápida a velocidade da luz, né? Aproximadamente. No ar, sua velocidade é muito próxima disso, portanto, podemos considerar o mesmo valor em nossos cálculos. Já na água, a velocidade de propagação da luz é cerca de 2,25 vezes 10 oitavas metros por segundo, ou seja, diminui, né? E no vidro, cerca de 2 vezes 10 oitavas metros por segundo, ou seja, também fica a menor velocidade, certo? A propriedade dos meios físicos responsável por indicar o quanto a velocidade da luz é reduzida é chamada refringência, certo? Em um meio diferente do vácuo, a velocidade da luz V será sempre menor que C, e tal característica é dada pelo seu índice de refração absoluto, N, que apresenta a relação entre a velocidade da luz no vácuo, C, e a velocidade da luz no meio, V, ou seja, o índice é dado por essa fórmula aqui. O índice de refração do meio é igual à velocidade da luz no vácuo, C, dividido pela velocidade da luz no meio, V. C sobre V. Como C é sempre constante, a gente percebe que o índice vai ser inversamente proporcional à velocidade no meio. Se o índice é grande, a velocidade é pequena, e se o índice é pequeno, a velocidade é grande, certo? Beleza? Eles são inversamente proporcionais. Como o índice de refração é determinado pela razão entre duas velocidades, seu valor numérico é adimensional, isto é, sem unidade de medida. Falou? Então ele calcula aqui o índice de refração na água, que é 1,33, ou seja, é maior do que no ar, e no vácuo, que é 1. E aqui tem uma tabela com alguns meios e seus índices, né? O vácuo, o índice é 1, no ar é aproximadamente igual a 1, então a gente considera a mesma coisa, né? Na água já sobe para 1,33, no álcool 1,36, no vidro 1,52, no diamante 2,42, certo? É devido à refração, né, que a gente pode ver coisas como a miragens que acontecem no deserto, certo? A gente vê aqui um exemplo nessa foto, né? Parece que tem água aqui nessa parte aqui, né? Mas na verdade é a refração, porque o ar mais quente na parte de baixo, aqui próxima da areia, faz com que a luz tenha um índice de refração diferente, então nessa área deve ter um índice de refração diferente, e aí a luz sofre um desvio. E aí essas várias refrações da luz proveniente desses objetos aqui gera essa imagem, né, que aparece aqui como se fosse estivesse espelhando na água, no caso, mas na verdade é só a refração que gera essa impressão de que tem essa água aí, no caso. Então a famosa miragem que acontece no deserto é provocada pela refração da luz. Falou? Vamos em frente, moçada. Só um momento. Já aqui continuando, a gente vai falar sobre as leis da refração, certo? A gente vê aqui que a refração ela acontece, né, quando a luz passa de um meio para outro, né, como aqui está mostrando aqui o meio A, e ela está passando para o meio B. A gente sempre traça aqui a normal, como a gente já viu anteriormente, né, que é perpendicular aqui ao meio de separação, né, aliás, a superfície de separação entre os dois meios, certo? Então
Aqui tem o índice, o raio que chega, né? Que é o raio incidente, o raio que passa para o outro lado, que é o raio refratado. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência e o ângulo R, o ângulo refratado, certo? A gente percebe que tem uma diferença entre eles, porque quando ele passa de um meio para o outro, existe uma diferença entre os ângulos de incidência e o ângulo de refração. Esses ângulos, né, vão ser diferentes. Aqui ele fala quais são as leis da refração. Primeira lei: os raios de luz incidente e refratado e anormal pertencem ao mesmo plano, certo? Então, o raio que chega, que é o raio incidente, o raio refratado e essa linha normal aqui, que é perpendicular à superfície de separação entre os meios, eles estão no mesmo plano, certo? Então não vai ter desvio da luz para outros lados, ela vai estar no mesmo plano mesmo, beleza? Segunda lei, também chamada lei de Snell-Descartes: o ângulo de incidência, o ângulo de refração e os índices de refração dos meios envolvidos A e B estão relacionados da seguinte forma: o índice do meio A vezes o seno de incidência é igual ao índice do meio B vezes o seno do ângulo de refração, certo? Então, o que mais ou menos quer dizer isso aqui, moçada? Quer dizer o seguinte, que quando o índice é pequeno, esse ângulo aqui tem que ser grande, certo? Esse ângulo tem que ser grande, ângulo I. Quando o índice é grande, o ângulo tem que ser pequeno, falou? Então, basicamente, o que essa lei quer dizer é isso. E quando ele passa de um meio onde o índice é maior, onde o índice é menor, o ângulo vai ser maior. Quando ele passa para o meio onde o índice é maior, o ângulo vai ser menor. Ou seja, o ângulo e o índice são inversamente proporcionais. Se o ângulo é pequeno, o índice é grande. Se o ângulo é grande, o índice é pequeno. Então aqui, olha, do meio A para o meio B, como a gente percebe aqui que o ângulo do meio A é maior, então o índice no meio A é menor. Já no meio B, como o ângulo é menor, o índice do meio B é maior, certo? Então, onde o ângulo é menor, o índice é maior. Onde o ângulo é maior, o índice é menor. Pela lei da refração de Snell-Descartes, é possível determinar o desvio da trajetória de um raio de luz emitido em certo ponto do meio A que refrata para um meio B, né? Veja algumas situações aqui, né? A gente fala aqui. Primeira situação: representação de um raio passando do meio A para o meio B. O raio refratado se aproxima da reta normal quando passa de um meio menos refringente para um mais refringente, ou seja, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração, certo? Então, aqui ele mostra, a gente fala até o que eu acabei de falar para vocês, né? Onde o ângulo é maior, o índice é menor. Onde o ângulo é menor, o índice é maior. Então aqui, olha, no meio A, como o ângulo é maior, o índice dele é menor. E no meio B, como o ângulo é menor, o índice é maior, certo? Então aqui ele passou de um índice menor para um índice maior, ele se aproximou da normal. Já aqui, quando ele passa de um meio de índice maior para um meio de índice menor, o ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. Então aqui, olha, no meio A, como o ângulo é menor, aqui quer dizer que o índice é maior, certo? E no meio B, como o ângulo é maior, o índice é menor. Então aqui ele passou de um índice maior para um índice menor, então ele se afastou aqui no normal, olha, ficou maior o ângulo. E a outra situação é quando ele incide perpendicular, né? Se o raio incide perpendicularmente, não existe desvio, ou seja, ele passa direto, certo, para o outro meio, certo? Sem sofrer desvio nenhum. A única situação em que ele não sofre desvio é essa, se ele incidir perpendicularmente à superfície de separação entre os meios, certo? Então, essa situação aqui. Então temos três situações: quando ele passa do índice menor para o menor, do índice menor para o maior, né? Aqui, ó, de um índice menor para um índice maior. Quando ele passa de um índice maior para o índice menor, ele se afasta mais aqui. E quando ele incide perpendicularmente, ele passa direto sem sofrer desvio, beleza? Então, de um menor para o maior, ele se aproxima aqui, o ângulo é pequeno. Quando ele passa de um maior para o maior, ele se afasta, o ângulo é maior. E quando ele incide perpendicularmente, ele passa direto sem sofrer desvio, beleza? Vamos em frente, moçada.
Ele vai falar agora aqui para nós sobre a refração em um dióptro plano. O que, que vem a ser isso? Observe as fotografias ao lado. Elas foram registradas com a câmera fotográfica e a caneca nas mesmas posições, em dois momentos distintos. Na fotografia A, essa primeira bem aqui, mostra a caneca com uma moeda em seu interior, embora ela não esteja visível. Na fotografia B, ao acrescentar água à caneca, foi possível observar parte da moeda, certo? Então, o que aconteceu? Qual é a diferença dessa situação? É que quando se colocou água aqui, né, a luz que, ao passar a luz que reflete na caneca, ao passar, reflete na moeda, aliás, ao passar da água para o ar, ela sofreu um desvio. Então, a gente tem a impressão, né, forma-se uma imagem mais acima do local onde ela está de verdade, a gente consegue visualizar, certo? A imagem vai aparecer mais aqui em cima por causa desse desvio, que a gente vai ver a imagem um pouco mais acima, uma imagem da moeda que está mais lá embaixo, certo? Essa situação acontece por quê? Por causa dessa mudança na passagem da água para o ar, né? Quando a luz que refletiu na moeda passou da água para o ar, ela forma-se uma imagem dela mais acima, quando na verdade ela está mais embaixo, né? Mas a gente vê ela aqui mais em cima. Isso é o famoso dióptro plano, quando a luz passa de um meio para o outro, né? No caso aqui da água para o ar, e ela gera uma imagem em uma posição diferente do local real onde o objeto está, onde o objeto se encontra. Então, por exemplo, os índios, quando eles vão fazer pesca, eles sabem disso. Então, eles veem, quando eles olham para dentro da água e veem o peixe um pouco mais acima, eles sabem que o peixe na verdade está mais embaixo. Então, eles jogam a lança deles mais para o fundo, porque eles sabem que mais lá no fundo é que vai estar o peixe. Ele não está no local que eles estão vendo, ele está um pouco mais abaixo do que eles estão vendo. Isso acontece devido ao dióptro plano, certo? E mostra aqui que a relação é essa: o índice onde no meio do observador dividido pelo índice onde está o objeto é igual à distância da imagem sobre a distância real do objeto. Falou, pessoal? Ângulo limite. O que acontece? Em certas circunstâncias, a luz pode ser totalmente refletida em uma interface que separa dois meios, mesmo quando a segunda material é transparente, como na utilização das fibras óticas. A fotografia ao lado mostra como isso ocorre, fazendo incidir vários raios de luz na interface que separa dois meios. Observe que, a partir de certo ângulo de incidência, ocorre a reflexão total, certo? Aí é isso que está acontecendo aqui, olha. Quando a luz incide perpendicularmente, ela passa direto. Se ela é um pouco inclinada, uma parte dela reflete, mas a maioria dela passa, né? Sofre refração. Quando ela inclina um pouco mais, ela reflete ainda e uma parte ainda passa para o outro lado. Agora, quando chega em determinado ângulo, olha aqui, ó, já toda a luz reflete. Isso quer dizer que ela atingiu o famoso ângulo limite. Quando o ângulo de incidência aí atinge o ângulo limite para a refração, representado por L, o ângulo de refração é igual a 90 graus, certo? Quando o ângulo de incidência aí assume... Só volta aqui. Quando o ângulo de incidência aí atinge o ângulo limite para a refração, representado por L, o ângulo de refração é igual a 90 graus, certo? Quando o ângulo de incidência aí assume um valor maior que o ângulo de limite, a luz não mais irá refratar do meio mais refringente para o meio menos refringente, ocorrendo a chamada reflexão total, certo? Então, a reflexão total da luz só ocorre quando a luz tem um sentido de propagação de um meio com maior índice de refração para um meio com menor índice de refração. Falou, pessoal? Então, é essa situação aí. Aí, de acordo com a Disnell, a gente chega a essa situação aqui. Olha, o sino do ângulo de limite é igual ao índice do meio menor dividido pelo índice do meio maior, certo? Então, quando a luz está passando de um índice maior para um índice menor, pode acontecer a reflexão total, desde que o ângulo que está incidindo seja maior do que o ângulo limite, beleza? Então, meus amigos, é isso que nós temos aqui, ó. Quando a luz bate aqui, nós temos um índice de incidência igual ao índice de reflexão, só que o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, no caso, né? Só que o
o ângulo de incidência sendo maior do que o ângulo limite. Por exemplo, ocorre essa famosa reflexão total. Falou, moçada? E ainda fala aqui que da água para o ar, o ângulo limite é cerca de 49 graus. Certinho? Então a gente vai ficando por aqui, moçada. Fiquem com Deus, só Jesus, Senhor. A gente continua na próxima aula. Se cuidem, um abraço.